Olá pessoal, eu sou o professor Ítalo César. O tema de hoje é progressão geométrica. Então vem comigo, pega um lapisinho, anota tudo o que eu disser. Vamos aprender hoje sobre esse tema maravilhoso. Então já fiz a troca da tela aqui e vamos entender, né? O que é progressão geométrica? A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre PA, né? E PA fala que é uma progressão, uma sequência onde eu vou somando, né, os termos. Já nessa ideia aqui de progressão geométrica, eu tenho a sequência também, tá? Sequência. Só que agora é uma progressão que eu vou não mais somar, eu agora vou multiplicar. E aí segue todo aquele outro padrão, né? Eu posso ter uma sequência infinita, posso ter uma sequência finita, posso ter uma sequência alternada, uma sequência nula e por aí vai. Então vem comigo, vamos começar aí a desbravar esse mundo da progressão geométrica para a gente aí conhecer alguma coisa. E se ficar alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários para a gente saná-las depois, tá? Então o que é progressão geométrica? Que a gente chama de PG, né? Corresponde a uma sequência numérica onde o quociente, que é o Q, né? Antes a gente chamava de R, agora a gente chama de Q, né? Para diferenciar aí um assunto do outro. Ou razão entre os números e outro, né? Exceto o primeiro, sempre vai ser igual. Professor, não entendi o que significa isso. Lá na PA a gente viu que a gente vai somando, aqui a gente já vai multiplicando. Veja que, por exemplo, aqui ó, de 3 para 6 eu multiplico por 2. De 6 para 12, multiplica por 2 de novo. E assim sucessivamente, né? Até, no caso aí, é uma PG infinita. E como é que eu sei que é uma PG? Por causa da propriedade da multiplicação nessa expressão, tá? A partir disso, a gente agora vai observar, né, algumas características. Talvez eu não fale muito das propriedades, mas a gente vai vendo no decorrer, tá? Respondendo as questões e por aí. E aí vocês vão percebendo que essas propriedades elas vão aparecendo aí naturalmente. Vamos para o próximo, que ele diz o seguinte: definição precisa do que é uma PG, né? PG é uma sequência de números reais, não nulos, tá? Em que o quociente entre um termo qualquer a partir do segundo e o termo antecedente, professor, não sei o que é antecedente, é aquele que vem antes, né? É sempre o mesmo, ou seja, é um valor constante. Essa constante é chamada de razão da PG, que a gente viu que ela é indicada pela letrinha Q. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo, né? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 e por aí vai, tá? Lembrando que isso aqui, ó, caracteriza ela como uma PG infinita. Professor, ainda não entendi como é que a gente classifica uma PG. Bom, é só observar que essa sequência sempre eu vou precisar multiplicar um número para eu ter o próximo. Então, a partir do momento que eu percebo que o próximo número só vem de uma multiplicação e esse valor aqui é constante, ó, como a própria definição disse, então eu sei que eu estou trabalhando com uma PG, tá? É assim que a gente vai classificar, é assim que a gente vai adotar os padrões. Assim como a gente também viu lá na PA, aqui também tem o primeiro termo, que nesse caso aqui é 2. Temos o segundo termo, que é 4. Temos o terceiro termo, que é 8. E assim sucessivamente. A razão desse cara aqui já vai ser 2, né? Porque toda vez eu vou pegar o próximo multiplicando o anterior por 2. Ficando claro isso aqui, a gente consegue avançar agora em boa parte de algumas questões, boa parte de determinadas situações. E o que a gente vai fazer agora, nesse exato momento, é dar a ideia do termo geral de uma PG. Assim como a gente também viu lá na PA, né? Anda bem casadinho um com o outro, então vai ficar fácil aí da gente conseguir interpretar. Lá na PA a gente viu que o primeiro termo ele não sofre muita alteração, né? A gente só começa a ver as alterações sofridas a partir do segundo termo. Então eu tenho que A2 é o quê? É pegar o primeiro termo e multiplicar por uma razão, um valor constante. E o terceiro termo, professor, A3, a gente pega o primeiro de novo, opa, desculpa, pegamos o segundo termo e multiplica pelaquela razão, né? A mesma coisa que eu estou fazendo aqui, ó. Vezes que, e assim sucessivamente, né?
vezes Q. Só que a gente acabou de definir quem é o A2. O A2 é A1 mais Q, ou vezes Q. Então, o que que a gente vai ter? No lugar de A2, eu vou colocar A1 vezes Q, tá? Vezes o outro Q. Por quê? A1 vezes Q é esse cara daqui, ó. É o A2. E esse Q aqui de fora já é o que já tinha na própria fórmula. Então, a gente tem o seguinte, ó. A1 vezes Q elevado à segunda, né? Que é Q vezes Q. Beleza. Vamos fazer mais uns 4 aí para ver se vocês percebem. A4 vai ser o quê? Pegar o termo anterior, que é A3, multiplica por Q. E a gente acabou de descobrir quem é o A3. É o A1 vezes Q elevado ao quadrado, vezes o Q que a gente já montou. Tá? Então, eu vou ter o seguinte, ó. A1 vezes Q elevado à terceira. Professor, que propriedade é essa que o senhor está usando que eu não estou entendendo? Ó, é aquela propriedade onde a gente tem bases iguais, expoentes diferentes, né? Então, a gente repete a base e soma os expoentes. Deixa eu só apagar aqui. Certo? Então, eu estou pegando ali, ó. Repetir a base, que é o quê? Somei 2 mais 1, deu 3. Professor, eu acho que estou começando a clarear as ideias aí. Vamos ver se a gente consegue fazer mais 2 para ver se fica perfeito, né? Para a gente conseguir definir. Então, ó, quem vai ser o A5? É pegar o termo anterior dele. Quem é o termo anterior? É o A4 vezes Q, né? Que é a razão. Quem é A4? A gente acabou de definir também. É A1 vezes Q elevado à terceira vezes o Q. Então, ó, repete o A1, multiplica pela mesma base, né? Que é Q, e soma os expoentes. 3 mais 1 dá 4. Para ficar mais claro aí, a gente tem o A6, né? Para a gente ficar aí afiado. Então, quem vai ser A6? É pegar o A5 vezes Q. A gente acabou de definir quem é A5. É A1 vezes Q elevado à quarta vezes o Q da própria fórmula, né? Que a gente está montando. Então, quem vai ser o A6? A1 vezes Q, né? Repete a base, soma os expoentes. 4 mais 1 dá 5. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, indefinidamente, e a gente vai chegar num pequeno resultado, que é o que a gente vai fazer agora. Perceba que os próximos termos que eu tenho sempre é um número menor. Como assim, professor? Não entendi. Ó, eu tenho A1. Quem vai ser o A2? É pegar A1 vezes Q elevado a 1, né? Quem é o A3? Vai ser A1 vezes Q elevado a 2. Professor, acho que eu estou começando a perceber alguma coisa. Então, quem vai ser o A4? Vai ser o A1 vezes Q elevado à terceira. E o A5, para a gente fechar, ver se você conseguiu entender aqui, vai ser o A1 vezes Q elevado à quarta. Então, percebe que o expoente é sempre um número menor do que aquele cara lá no começo. O que significa que a fórmula do termo geral, que eu vou colocar aqui do lado, tá? Vai ser essa aqui, ó. AN. Professor, peraí, agora o senhor complicou minha vida inteira. Por quê? Quem é AN, professor? AN é aquele termo que você está buscando. Pode ser o A100, né? Onde N vale 100. Pode ser A200, A300, A2000, né? Esse N se refere à quantidade de termos que eu vou ter. Então, por exemplo, eu vou lhe dar uma sequência e eu quero que você descubra o termo 3000. Você não vai sair multiplicando um por um. Você vai ter que trabalhar com essa forma aqui. E a partir dessa dedução, acredito que seu conhecimento vai ficar bem mais fácil em relação a qualquer questão que possa pedir termo geral, tá? Então, quem é o AN? Lembrando que o N é a quantidade de termos que a sequência pode ter. Ô, professor, porque trabalhar com letras é muito difícil. Só compreenda que esse N é uma certa quantidade, tá? E a partir daí você consegue avançar. Então, quem vai ser o AN? Perceba que todos os termos que a gente acabou de montar, ele vem com A1 como padrão, né, em todas elas. Vezes a razão, que a gente chama de Q, e perceba que o expoente do Q, né, da razão, é sempre uma unidade menor do que aquele termo lá no começo. Então, se eu tenho A3, ele vai ficar a razão elevada ao quadrado. Se eu tenho A4, vai ficar a razão elevada à terceira. Nesse caso, se eu tenho AN, vai ficar a razão elevada a N menos 1. Então, essa é a fórmula aqui que determina, né,
o termo geral de uma PG. AN igual a A1 vezes Q menos 1. A partir daí você já consegue avançar em bastante questões já, né? Só pelo fato de conhecer como monta, como a gente chega nesse padrão, assim como a gente também fez lá na PA, né? E aí, vamos seguir para exemplos, né? Nada mais do que exemplos, né? Aqueles famosos números que a gente pode tentar. Vamos determinar o 10º termo dessa sequência. Eita, professor, então quer dizer que eu vou fazer um por um? Não. Você vai primeiro observar quais são os termos, qual é a razão. A gente vai buscar todas essas informações. Aqui ficaria fácil calcular o 10º termo fazendo um por um. Mas claro, vamos lembrar o seguinte. Se pedir um termo 2000, você não vai perder tempo procurando esse termo. Então vamos lá determinar, né? Perceba o seguinte, que de 2 para 3, eu multiplicaria por 3, né? Desculpa, de 2 para 6, eu multiplicaria por 3. De 6 para 18, multiplicaria por 3 de novo. Então, já perceba que a gente já tem o primeiro termo, né? Que é 2. A gente tem a razão, que é 3. Eu quero determinar o A10. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Vou pegar ó, o primeiro termo, que é A1, vezes Q elevado a 9. Tá? Então, ó, A10 vai ser A1, que é 2, vezes 3 elevado a 9. Ô, professor, por que o senhor não resolve isso aqui? Porque, na maioria das questões, o 2 ele fica fácil de resolver. Mas se você pegar o 3, ele vai aumentando cada vez mais esse número, né? Como se fosse um número aí que é bastante difícil calcular. Se você quiser tentar aí para você verificar que realmente é um número grande, eu deixo para você tentar, tá? Mas eu acho que aqui já é o suficiente para a gente entender o problema da questão. Vamos para o segundo exemplo, que ele diz o seguinte, ó, numa PG, o quinto termo é igual a 112. Eu vou pegar A5 é igual a 112. E o primeiro termo é igual a 7. Maravilha. Ele quer que a gente determine quem é o oitavo termo. Ah, professor, ele não deu muita informação, não. Deu. E deu a informação suficiente para a gente responder. A gente está em busca do oitavo termo, só que eu não tenho a razão. Mas eu posso achar. Fazendo o seguinte, ó. A5 é o primeiro termo, vezes a razão elevado a 4, né? Sempre uma unidade menor. A5 é 112. A1 é 7, vezes Q elevado à quarta. Então, eu vou ter, ó, que Q elevado à quarta vai ser 112 sobre 7. E 112 dividido por 7 vai dar 16. 16. Tem o Q elevado à quarta, é igual a 16. Então, ó, se fosse 2, seria raiz quadrada. Como é Q elevado à quarta? É raiz quarta, tá? Raiz quarta de 16. Eita, professor, não sei calcular raiz quarta, não. Fica simples quando a gente faz isso aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Ou seja, 2 elevado à quarta é 16. Logo, essa razão vai me dar o quê? Vou cancelar o 4 com 4 da raiz. A razão é 2. Maravilha. Já tenho a razão e agora eu consigo calcular aqui quem é o oitavo termo, né? Eu tenho um primeiro também, então já facilita a minha vida. Então, ó, A8, fazer aqui em cima, vai ser o primeiro termo, A1, vezes a razão elevado a 7. Então, ó, A8 vai ser o 7 vezes 2 elevado a 7. A8, vamos fazer, né? 7. Aí aqui eu tenho 2 vezes 2 dá 4, já sei que 2 a quarta é 16. 2 a quinta é 32, 2 a sétima é 64. Então, quem vai ser o A8? A gente vai ter que fazer aí esse cálculo, né? 7 vezes 4 dá 28, sobe 2. 7 vezes 6 dá 42, mais os 2 lá, né, que a gente tem, vai dar 44. Então, a gente tem aí 448, é o nosso oitavo termo. Então, perceba que aí, só o fato de você deduzir a fórmula já ajuda você a resolver variados problemas, tá? E a partir daí, a gente agora vai fazer alguns exemplos para ver se você conseguiu aí interpretar. Sugiro que você pause esse vídeo, né, antes de eu responder,
Depois desses dois exemplos, pausa o vídeo, tente responder e depois confira a minha resolução junto, né? Para a gente ver se compreendeu realmente. Então, eu tenho mais um aqui, né? Um exemplo para fixar esse conteúdo. Ó, determine o 10º termo. Ele está pedindo A10 de uma progressão geométrica onde o primeiro termo é 2 e a razão é 3. Tá? Ele quer o A10. Ele disse que quer o primeiro termo, né? Já deu, na verdade, é o 2 e a razão é 3. Então vamos lembrar, né? A10 será A1 vezes Q elevado a 9, que é o 10 menos 1. Quem vai ser o A10? Vai ser A1, que é 2, vezes 3 elevado a 9. Aqui, perceba que a questão quer que você responda, né? E se você observar, é a mesma questão que a gente acabou de fazer, né? Nesse caso aqui, tá? Nesse primeiro exemplo. Então, agora eu não tenho como fugir mais, né? Agora eu tenho que fazer realmente. Então, ó, 3 elevado a 1 é 3. 3 elevado a 2 vai ser 9. 3 elevado a 3 é 27. 3 elevado a quarta é 81. 3 elevado a quinta é 243. E agora eu vou ter que fazer, né? Um por um até chegar ao 3 a nona. 3 a sexta, né? Que vai ser 243 vezes 3. A 9, 12, vai 1, 6, 7, 729. 3 a sétima vai ser 729 vezes 3. 3 vezes 9 dá 27, sobe 2. 6, 7, 8. 7 vezes 3 dá 21. 2.187. 3 a oitava vai ser esse valor por 3 de novo. Veja que é um cálculo, como eu disse, né, lá atrás, é um cálculo extremamente grande, mas nessa questão ela é necessária de ser feita. 3 vezes 7, 21, sobe 2. 3 vezes 8, 24, com 2 dá 26, sobe o 2. 3 com 2 dá 5, 3 vezes 2 dá 6. Tenho 6.561. Vou apagar aqui para a gente fazer o 3 a nona, né? Ali eu tenho, ó, 3 a nona, que será 6.561 vezes 3. Então, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 6 dá 18, vai 1. 3 vezes 5, 15, 16, sobe 1. 3 vezes 8, 18, com 1, 19. Então, a gente tem 19.683, tá? Ah, professor, mas não tem a resposta, porque ainda falta multiplicar pelo 2, né? Então, vamos fazer isso agora. A10 será o quê? 19.000, fazer aqui em cima. 19.683 vezes 2. Bom, já dá para perceber que eu não preciso fazer esse cálculo. Por quê, professor? Porque ali vai terminar com 6, ó, porque 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 8 dá 16, sobe 1. 2 vezes 6 dá 12, com 13, sobe 1. Percebeu? Então, logo, já vi que a resposta é essa, né? Deixa eu ver só se eu continuo aqui. 2 vezes 6 dá 12, com 13, sobe 1. 2 vezes 9, 18, com 9, subiu 1. 2 com 1 vai dar 3. Então, temos a resposta ali. Eu nem precisava fazer, né, essa multiplicação por 2, porque eu já vi e já observei ali que eu teria o 66 lá no final. E esse 66 já seria a minha resposta, né, que a gente estava procurando. Então, pessoal, veja que tudo que a gente utilizou até agora foi a questão da fórmula do termo geral. Já dá para responder bastante questões mesmo. Então, é prosseguir, tá? Eu espero que você pelo menos tenha dado uma pausa aqui para tentar responder. Caso não, nos próximos, dá uma pausa, responde antes e depois retoma o vídeo, tá? Mais uma aqui, ó. O oitavo termo de uma PG é 256, ou seja, A8 é 256. E o quarto termo dessa PG, ou seja, A4, é 16. Ele quer o seu primeiro termo. Olha, tá percebendo que ele já é par, né? Aí quem já tá já bem acostumado aí com a ideia, já sabe quem é a resposta que a gente tá buscando, né? Mas vamos fazer o nosso passo a passo. Então, ó, quem é A8? A8 é A1 vezes Q elevado a 7. Então eu tenho, ó, 256 é igual a A1
vezes Q elevado a 7. Beleza. Quem é o A4? A4 é o A1 vezes Q elevado a 3. Então, o A4 eu tenho que é 16, é igual a A1 vezes Q elevado à terceira. Ah, professor, o senhor está complicando muito. É necessário a gente complicar para você ter uma facilidade mais à frente, tá? Ó, 256 eu posso escrever dessa forma aqui, ó. A1 vezes Q elevado à terceira vezes Q elevado à quarta. E quem é esse A1 elevado a... no caso, esse A1 vezes Q elevado à terceira. Vai ser, ó, 256. É o 16, né? Tá vendo aqui, ó? 16 vezes Q elevado à quarta. Então, maravilha. A partir de agora, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o Q à quarta, que vai ser 256 dividido por 16. E 256 dividido por 16 também vai dar 16. E a gente já viu lá no termo anterior, olha como as coisas vão se encaixando. Que Q à quarta igual a 16 é a mesma coisa que a raiz quarta de 16. E a gente também viu, né, que a gente pode escrever que 16 é 2 elevado à quarta, logo o resultado que a gente busca, né, é 2. Mas cuidado, isso não é a nossa resposta ainda, né, porque ele quer que a gente calcule o primeiro termo. Então, ó, posso pegar ou o A8 ou o A4, eu vou pegar o A4 que é mais fácil, né? A4 é igual a A1 vezes Q elevado à terceira. Tá. O A4 é 16, o A1 eu não sei, a razão é 2. Vou ter 2 elevado à terceira. 16 é igual a A1 vezes 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Logo, o A1 é 2. Né? Por quê? Porque é 16 dividido por 8, A1 é igual a 2. Ah, professor, mas eu poderia ter feito isso mais rápido, né? Com certeza. Porém, né? A gente já sabia, né? Pelo menos a gente já conseguiria identificar logo do começo que a resposta seria 2, né? Pelo fato de ser um termo par aí, né? Um padrão para 2, né? Uma potência de 2. Mas eu quero que você perceba as maneiras de resolver, né? Os determinados problemas. Porque essas maneiras vão te ajudar na hora da resolução de qualquer outra questão, né? E é isso que a gente está buscando aqui, tá certo? Vamos para mais uma. Ela diz o seguinte, ó. Vou dar a cor aqui. Considerando a PA de razão 2. Então, ele está dando uma PA de razão 2. E o primeiro termo dessa PA, olha como ele vai misturando agora, né? É 2. A PG possui a mesma razão. Então, como a gente estava falando de PA ali, vou chamar de R. A PG, ela possui a mesma razão, que é 2. E mesmo primeiro termo, que também é 2. Ele quer a diferença entre o 10º termo da PG e o 10º termo da PA. Eita, professor, eu não lembro agora o que é PA. Você pode assistir o vídeo, pausa por aqui, assiste o vídeo de novo, depois retoma. Então eu vou ter que calcular primeiramente separado, né? Caso você já tenha assistido, venha comigo agora para a gente identificar. Vou calcular separado quem é o 10º termo de cada uma das duas. Para PA, eu tenho que é A1 mais N menos 1 vezes R. Então, A10 eu não tenho ainda. A1 eu tenho, que é 2, mais 10 menos 1 vezes 2. Quem vai ser A10? Vai ser 2 mais 9 vezes 2. Então, A10 será 18 mais 2, né? 18 é 9 vezes 2, com 2 dá 20. Beleza, já achei o termo da PA. Agora eu quero o termo da PG, né? A10 é igual a A1 vezes Q elevado a 9. Tá. Então eu tenho que A10 vai ser o primeiro termo, que é 2, vezes a razão, que é 2, elevado a 9. Repara que a gente já fez uma coisa parecida, né? Os exemplos eles vão se encaixando para a gente compreender as coisas. Vou repetir a base aqui, ó, e somar os expoentes. 9 mais 1 dá 10. E quem é 2 elevado a 10?
É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, que vai dar 1024. E aí perceba a questão, né? Qual é a diferença entre o 10º termo da PG, que é 1024, e o termo da PA. Então, vou ter 1024 menos quem? 20. É o primeiro termo ali da PA. Então, eu vou ter 1024 menos 20 vai dar 1004, né? Ficando ali com a letra E. Então, perceba, né, pessoal? Veja que as questões, elas parecem ser difíceis, mas se você compreende bem o conteúdo, você consegue agora enxergar o problema que vai estar na sua frente. Tá certo? Então, é observar, é trazer essas questões para a sua realidade e daí você consegue resolver qualquer problema. Tá certo? Vamos comigo para a próxima e agora a gente vai ver, né, a soma dos termos de uma PG. Bom, a demonstração fica para outro momento, né? A gente vai utilizar a forma de maneira direta, por quê? Porque essa forma aí para dedução ela é bem complexa, né? Bem esticada, então não vale a pena a gente estar trabalhando dessa forma, não para esse vídeo, tá? Não é a proposta do vídeo. Então, ó, para calcular a soma dos números presentes de um APG, utiliza-se essa forma aqui, tá? Onde Sn é o que a gente fala de soma, a soma da PG. A1 é o primeiro termo, Q é a razão e N é a quantidade de elementos. Então, já vai memorizando essa forma aí, tá? Para a gente começar a resolver alguns exemplos que vai trazer sobre soma de PG. Tá? Aqui nesse vídeo a gente não vai se deter a soma infinita de uma PG, a gente vai fazer uma soma aí somente dos termos gerais de uma PG. Então, a soma infinita fica para um outro vídeo mais tarde, tá? Então, vem comigo e vamos avançar no conteúdo. Pessoal, a gente tem um exemplo aí. Sugiro que você pause primeiro, tente entender o problema, depois tente resolver e volta, né, para a gente resolver junto. Esperando aí que você já tenha respondido, né? Vem comigo agora para a gente interpretar essa questão. Então, veja o que a questão diz logo, né? Qual é a quantidade de elementos, ou seja, quantidade de elementos, ele está perguntando para a gente, ó, quem é o N? Tá? Ele olha, faz assim a pergunta para você, ó, direto. Quem é o N? De uma PG finita, tá? Mesmo ela tendo uma característica aqui de infinita, né? Essa reticência, ela diz aí que essa sequência continua e sempre vai continuar. E ele ainda diz o seguinte, a soma dos termos dessa PG, Sn, é 1023. Tá. Então, eu tenho o A1, que é o próprio 1, né? Tenho a soma, o valor da soma. Ele quer que a gente descubra quem é esse N aí. E agora, professor, o que é que eu faço para resolver? Vamos lá. Primeiro, a soma dos termos vai ser dada de que forma, né? A1, Q elevado a N menos 1, sobre Q menos 1. Tá, professor. E agora? A gente não precisa da razão, não precisa que a questão dê a razão, porque a gente consegue identificar. Veja que é sempre multiplicando por 2, né? Toda vez aqui ó, que eu ando 1, estou multiplicando por 2. Então, a nossa razão é 2. Logo, como ele deu ali que a soma é 123, né? O Sn aqui, 1023, desculpa, vai ser 1023 igual a A1, que é 1, vezes 2 elevado a N, que eu não sei, né? Menos 1, tudo isso sobre 2 menos 1. Maravilha. Então, ó, tenho 10, 23, vou apagar aqui, certinho. 10, 23. 1, eu preciso, já posso até eliminar, né, na verdade, porque 1 dividido por 1 vai dar próprio 1. Então, esse cara aqui, ó, é 2 menos 1 dá 1, dividido por 1 dá 1, e o 1 a gente sabe que é o elemento neutro, né, tanto na multiplicação quanto na divisão, e aí eu tenho 2 elevado a n menos 1. Esse menos 1 eu vou passar para o outro lado, vou ter 2 elevado a n, que vai ser 1023 mais 1. 2 elevado a n vai ser o quê? 1024. Olha como as questões vão se encaixando bonito. Porque a gente acabou de responder uma questão dessa mesma característica. E a gente já descobriu lá atrás que... Ó, vou até voltar aqui para a gente enxergar. Que 2 elevado a 10, né, que foi o que a gente já acabou de resolver, dá 1024.
Então, quer dizer o seguinte, claro, eu vou resolver aqui de uma forma que a gente precisa saber, tá? Mas você já saberia que o n aí é 10, sem muito problema, tá? Mas como é que eu resolveria, né, professor? Não sei resolver isso aí. Vamos lá. Então, quem é 1024? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aí, o professor, mas eu não sei fazer isso. Então, você pega o 1024 e sai fatorando. Por 2, dá 512. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, dá 64. Por 2, dá 32. Isso você vai fazer até o final. E aí você vai encontrar, né, que é a mesma coisa que esse termo 2 elevado a 10. A partir desse momento, ó, como as bases são iguais, eu cancelo as bases e eu digo que o n é exatamente 10. Então, a quantidade de elementos dessa PG aí que ele está procurando é exatamente 10. Tranquilo, né? Uma questão fácil, bem tranquila de se resolver. E é isso que a gente quer trazer para vocês, né? Veja que um problema ele vai se encaixando no outro. E a partir do momento que eu vou resolvendo bastante exercício, esses exercícios vão me ajudando para o próximo. É uma coisa que eu usei lá atrás, estou usando aqui de novo e assim por diante, tá? Ao ser atacado por uma praga desconhecida, os frutos de uma mangueira foram apodrecendo dia após dia, obedecendo a uma progressão geométrica de primeiro termo igual a 2. Então, A1 é igual a 2, a razão é 3, vou botar 3, e ele disse assim no 10º dia, esse é o n, né? N é 10. Então, n é 10. Apodreceram os últimos frutos, calcule o número de frutos atacados pela praga. Então, tá claro aqui que a gente tem uma questão de soma, né? É A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Bom, muito bem. Então, vou trazer para cá para a gente ter espaço, tá? S10, né? Já que a gente quer somar 10 dias, vai ser o primeiro termo, que é 2, e multiplica pela razão, que é 3 elevado a 10 menos 1 sobre 3 menos 1. Bom, já sei de cara que eu posso cancelar, né? Esse 3 menos 1 com esse 2. Vai dar 1. Vai sobrar ali 3 elevado a 10 menos 1. Bom, de novo, a gente pega o gancho da questão anterior. Quem é 3 elevado a 10, voltando aqui para pegar essa filazinha, vai ser 19.683. 19.683 vezes 3. Porque 19.683 é 3 a nona, né? 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 8 dá 24, sobe o 2. 3 vezes 6 dá 18, com 2, 20, sobe o 2. 3 vezes 9 dá 27, 28, 29, sobe 2. 3 com 2 dá isso aqui. Então a gente tem, ó, S10 será 59.049 menos 1. Ou seja, a gente tem que esse S10 aí vai ser 59.048. Então aí teve um prejuízo bastante alto, né? Uma vez que perdeu essa quantidade. Bom, vamos agora para a questão final, para ver se a gente entendeu, né? E essa agora é a questão que a gente tem um problema para ir buscar mesmo, né? Que é a questão do próprio Enem. Olha o que ele diz, tá? Sugiro também que você pause essa questão e depois venha ver a nossa solução, mas diante disso, esperando que você já tenha tentado resolver, vamos lá, né? O artista gráfico holandês Maurits Cornelius criou belíssimas obras nos quais as imagens se repetiam com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio de repetição infinita das imagens. Inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores, uns sobre os outros, conforme indicado na figura. O quadrado, né, PRST, que é esse primeiro aqui, com medida de 1, tá? Então ele tem a medida 1, é o ponto de partida. O segundo quadrado é construído sobre ele, tomando-se o ponto médio da base do quadrado anterior, criando-se assim um novo quadrado, cujo lado corresponde à metade. Essa sequência de construção se repete recursivamente. Vamos entender agora. Literalmente, a questão está me dando A1,
né, que é o próprio 1, o A2, que é 1 sobre 2, e assim sucessivamente, né? 1/4, 1/8 e assim por diante. Vamos entender o que é que a questão quer, tá? Qual é a medida do lado do centésimo quadrado? Esse é o n. N é 100. Construído de acordo com esse padrão. Então a questão não quer que eu some, não quer que eu faça nada. Ele quer saber somente a medida, ou seja, o termo geral. Nesse caso é o 100, tá? Eu vou fazer aqui embaixo, ó. A 100, né? É o que a gente está buscando. Será o A1 vezes E elevado a 100 menos 1, que dá 99. Se você observar direitinho, já vai dar uma resposta aí para a gente responder, né? Para a gente já saber. Bom, como é que eu saio de 1 para 1 meio? De 1 meio para 1 quarto? É porque a razão aqui é 1 sobre 2. Entendi, professor. Vamos lá. Quem vai ser A2? É pegar o primeiro termo, multiplicar pela razão, que é 1 sobre 2. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Então, o segundo termo é 1 meio. Bateu. Vamos conferir o A3. A3 vai ser pegar o segundo, que é 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. Então, já vi que a razão é 1 meio, né? Então, ó, A100 é igual ao primeiro termo, que no caso é 1, vezes a razão, que é 1 meio, né? 1 meio elevado a 99. E claro, né, a gente resolvendo 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa, né? Vai dar 1 sobre 2 elevado a 99. E é aquilo que eu volto a dizer de novo, né? A gente, obviamente, não vai resolver esse 2 a 99. 1 é até fácil, porque 1 elevado a 99 é o próprio 1. Agora, o 2 elevado a 99 é um número extremamente grande, né? E não vai pedir para você resolver esse número, né? Seria um trabalho desnecessário, na verdade. Então, pessoal, chegamos ao fim dessa aula, tá? Eu espero que você tenha anotado, tenha entendido tudo que a gente falou até o momento, né? Fique à vontade para assistir quantas vezes for necessário até entender o conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Fui. E antes de mais nada, deixe seu gostei, deixe seu joinha, se caso gostou desse vídeo, e deixe um comentário, né, para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Agradeço a sua paciência até aqui, né? Muito obrigado. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.